Eu queria voltar então a falar do caso do, mamãe falei do Arthur Duval, né, do deputado, em que foi à Ucrânia e fez aqueles áudios muito repugnantes e que tem impressionado aí todos, não só os brasileiros, mas ao redor do mundo. A nossa imagem, Manuel, fica ainda mais manchada, vamos dizer assim, fica ainda... né, a gente sente vergonha alheia, né, em relação ao restante do mundo, em relação a essa situação. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem do Jamil Chad, que é correspondente Viralizou bastante esse artigo dele, né? É muito bom, ele que vive ali nas zonas de conflito, conversa com muitos refugiados, retrata a questão dos abusos sexuais que acontecem não só ali na África, não só ali no leste europeu, principalmente no islamismo, ali no Oriente Médio. É algo assim brutal, assustador, e ele justamente fala isso para repudiar as falas e os áudios que o Brasil inteiro pôde ouvir do Arthur Duval. Essa é uma questão que mancha ainda mais, né, a reputação do nosso país. Isabela, eu vou ser claro, direto e dizer o seguinte: é uma vergonha que um sujeito, independentemente da nacionalidade dele, ele entenda que ele pode explorar sexualmente uma mulher em função da sua condição econômica. Isso não é apenas uma questão de machismo, feminismo, isso é uma questão de empatia. Se ele fosse capaz, minimamente capaz, de se colocar no lugar do outro, ele jamais teria dito aquilo. E veja bem, o problema não está apenas no que ele diz. Está em ele se sentir confortável a ponto de que ele gravou áudios para falar a respeito disso. Nós não estamos falando de uma pessoa inexperiente. Quando ele diz que tem apenas 35 anos, isso é uma desculpa pífia, tola e impossível de ser aceita. Nós temos aqui na nossa audiência pais e mães de família com 18, 19, 20 anos, que às vezes fazem turnos de 12, 13, 14 horas para levar comida para os filhos. Essas pessoas têm maturidade, com 18, 19, 20 anos de idade. Por que eu vou imaginar que um sujeito com 35 anos de idade, líder de um dos grandes movimentos de mobilização de internet, não estou dizendo que o movimento é bom ou ruim, mas o movimento é grande, tem imensa capacidade de mobilização. Inclusive leva o nome de liberdade, né? Brasil Livre. Não é nem esse o ponto é a capacidade de mobilização que eles têm, que é gigantesca. Estamos falando de um sujeito que é deputado no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. Estamos falando de um sujeito que tem condições econômicas, que ele tem educação, tem acesso a livros, é um sujeito que conversa e dialoga com pessoas de várias correntes de pensamento, é uma pessoa informada. O grande problema não é só o que ele disse, é que ele foi capaz de se sentir confortável a ponto de enviar aquilo em um grupo de WhatsApp, imaginando que todas as pessoas que ali se encontravam tinham um pensamento tão parecido com o dele, que aquela conversa em um grupo de várias pessoas se manteria ali privada. Isso é o que foi dito por uma pessoa experiente, que sabia que aquilo podia ficar público. O que esse sujeito faz quando ninguém está vendo? Quais são as atitudes que esse cidadão tem quando ninguém o observa? O que ele faz onde ele não é conhecido? Que pessoas, talvez desfavorecidas, já não tenham aí sentido essa exploração por pessoas que têm condições econômicas. Você está falando de pessoas com fome, pessoas desesperadas, pessoas fugindo, pessoas que querem sair daquele país. Evidentemente, pessoas em situação de desespero tomam atitudes desesperadas e fazem coisas que muitas vezes se arrependem depois. Quantas dessas mulheres da Ucrânia, talvez, ali já não tenham sido vítimas de abusos dessa natureza por pretensos estrangeiros salvadores, pelos famosos cavaleiros em cavalo branco? Esse sujeito, ao praticar esse ato e dizer depois que era homem para assumir o ato, sinto muito, faltou a esse sujeito um pouco de humanidade. E entra no que eu falei há pouco. Esse cidadão, ele não tem empatia. Empatia não é o discurso que as pessoas gostam de fazer. Empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando você é capaz de se colocar no lugar do outro, você é capaz de evitar muito sofrimento ao outro. A questão é muito simples, Isabela.
Quando alguém me pergunta, Manuel, você é feminista? Eu digo só o seguinte, se eu fosse mulher, eu gostaria de ganhar menos? Não. Se eu fosse mulher, eu gostaria de receber ordens só pelo gênero? Não. Se eu fosse mulher, eu gostaria de ser privado de acesso a cargos particulares ou públicos só pelo gênero? Não. Então, por que eu iria impor isso a alguma mulher? Então, quando esse sujeito diz que elas são fáceis porque são pobres, significa que se esse sujeito fosse pobre, ele estaria admitindo que ele poderia ser vítima de abusos sexuais, de predadores sexuais? Esse sujeito, então, ao dizer isso, ele está tentando justificar que em diversos lugares do Brasil, crianças pobres são vítimas de exploração sexual, pedofilia, estupros, tráfico de menores, simplesmente porque eles são pobres? Esse sujeito, ao dizer que vai voltar à Ucrânia, ele está dizendo que ele iria se beneficiar. Ele não fala todas as letras, mas é uma intuição natural, é um raciocínio lógico-dedutivo. Esse sujeito está dizendo que ele vai se beneficiar, então, dessa situação de pobreza dessas meninas. Qual é a diferença dele, então, para o italiano predador, que ele vai numa cidade do litoral nordestino e ele faz programa com a menina de 13, 14 anos? Qual a diferença para esse cidadão, então, do próprio brasileiro, que ele vai numa favela e ele arrasta uma mulher para trás de um barraco e a força ao ato sexual? Afinal de contas, se ele diz que ele vai voltar para a Ucrânia porque elas são fáceis, porque são pobres, ele está simplesmente justificando todo tipo de predador e abusador sexual que existe no nosso país, que cometem os abusos contra pessoas mais pobres. Arthur Duval, você é lamentável, você deveria renunciar, você não honra o mandato que lhe foi conferido pelo povo de São Paulo, e eu espero sinceramente que você evolua na vida, mas eu não acredito que você vai evoluir instantaneamente. Como cristão, eu acredito na sua possibilidade de redenção futura, até porque o bom ladrão se arrependeu na cruz e ele ficou sentado à direita de Deus Pai ao final do dia. Mas nesse momento, Arthur Duval, você deveria renunciar.